Paz seja convosco, boa noite. Você que está entrando neste episódio maravilhoso, muito obrigado pela tua audiência, pela tua presença. Pega esse vídeo, compartilhe com o próximo, com a tua família, com o teu amigo, para que o testemunho seja edificante não só para você, mas para quem também vai assistir através de você. Muito obrigado de coração por você estar fazendo parte desse projeto conosco. Você é uma bênção em nossas vidas, porque esse projeto não cresce sem a tua audiência. Não é, meu amigo? É isso aí, Varão. Eu costumo dizer que sem o projeto, sem a nossa audiência, o projeto não evolui, não é? O Podforte, ele tem essência, né? Com certeza. De construir isso, essa imagem, através da tecnologia. E você não tem noção, irmãos, como tem chegado a mensagem do Evangelho através dessa Exatamente. ferramenta. Então nós precisamos de você. Primeiramente, boa noite, né? Eita, Paz seja glória. convosco, né? Quero agradecer sua audiência. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativa o sininho aí, compartilha com o máximo de pessoas. Estamos aqui hoje, né? Uma pessoa que a gente podemos dizer, vamos conhecer juntos, Com né? certeza. Porque é uma figura inusitada aqui no nosso meio. Com Porém, certeza. eu acredito que Deus tem feito, né, nos seus quatro cantos da terra aí, levantado pessoas. Exatamente. E hoje nós temos um missionário aqui, né, missionário Felipe, e ele vai se apresentar. E Antes dele apresentar, olha, eu queria te falar que a sua blusa tá muito bonita, cara. O que você comprou? Não, Nova? É velha mesmo. É velha? Tirou do armário? Do armário, do guarda-roupa. Tá chique, rapaz. Você viu, mano? Olha isso. Um dia eu chego lá, viu, meu irmão? Ah. 42º episódio? 42º. Olha. E com a essência do podcast, que é semear a palavra. E transformar vidas, não é, meu irmão? Porque esse ano o reino só tá avançando, Felipe. Mas para o reino avançar, o inferno tem que retroceder. Então a gente tá com esse objetivo. Exatamente. E você que está nos assistindo, é esse lema. O inferno, ele tá retrocedendo para o reino avançar. Porque o reino é maravilhoso, o reino é poderoso. E nada é páreo para o reino, né, Varão? Exatamente. E hoje nós trouxemos, antes da gente apresentar o nosso querido convidado desta noite, eu gostaria de passar aqui os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores desse projeto maravilhoso que estão semeando neste projeto. É o nosso querido, a nossa querida Vitae Group, a empresa, a corretora de seguros, cujo tem várias linhas de seguros, seja casa, carro, barco, vida. Todas as linhas de seguros você encontra na Vitae Group. Um serviço de excelência, uma empresa one-stop shop, aonde você vai e encontra todos os benefícios e além um serviço de qualidade. E também o nosso querido irmão Guilherme, ele é o dono da 3UP Impressões, sempre está aqui fazendo os chaveiros para os nossos convidados, o chaveiro em 3D para você estar podendo adquirir, vai ter lá o link na bios para você estar podendo seguir e chamar em nome de Jesus. A nossa querida arquiteta Natália, não é, tá fazendo aqui para nós uma estrutura bacana, tornando-se mais um profissionalismo nesse projeto, elevando a um ambiente em outra dimensão desse projeto maravilhoso. Muito obrigado, também vai estar aí para nós descrito. E gostaria de dizer a você, de informar para você que nós estamos com novidades. Nós temos aí o boné do Podforte, o boné que você vai estar adquirindo, um boné semeando no ministério e ao mesmo tempo abençoando este lugar, que esse lugar venha a crescer. Para você ter uma noção, o dinheiro arrecadado, o nosso caixa feito aqui nesse lugar é para melhoria de equipamentos, para melhoria de toda a infraestrutura desse local, para que mais pessoas possam ser alcançadas de uma forma e uma qualidade ainda melhor. Muito obrigado pela sua audiência e os recados dados, meu irmão. Pronto, agora missionário Felipe, seja muito bem-vindo. Agradeço a oportunidade, né, de conhecer pessoas levantadas por Deus para esse evangelho sendo semeado, dimensionado. Então, assim, nós temos o privilégio de conhecer pessoas assim que Deus tem levantado, sabe? E feito um grande trabalho. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer não somente nós aqui, mas também quem está assistindo. Né? E só para quem não sabe, viu, Varão? O missionário Felipe, ele veio hoje aqui trazer a palavra de Deus em nossa igreja e Deus tocou em nosso coração para que ele viesse aqui também no Podforte para ele poder estar mostrando o testemunho de vida dele, qual foi o momento em que Jesus alcançou. Eu tenho certeza que a história de vida dele vai alcançar a tua vida nesse momento. Perfeito. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Pode se apresentar, fique à vontade. Fique à vontade.
Primeiramente, a vocês, sempre um prazer, sempre me sinto honrado em conhecer novos membros do corpo de Cristo. Glória a Deus. Eu acredito muito na mesa. Eu tenho aprendido lá no CTMQ que a mesa cura e que através de mesa a gente faz conexões, né? Jesus Cristo, nosso Salvador, o homem mais santo que passou nessa terra, amava a mesa. Quando tinha que dar algum recado mais importante, quando tinha que chamar atenção, quando tinha que ter momentos de comunhão, de amor com seus discípulos, ele se assentava à mesa. Então Deus fala muito comigo através da mesa, no compartilhar, que na mesa todos estão no mesmo nível. Exato. Pode ver, não tem uma cadeira mais alta, uma cadeira mais baixa, a mesa é uma régua, onde grandes, pequenos estão no mesmo nível, no mesmo compartilhar. E eu me chamo Felipe Alcalde, né, eu tenho 24 anos, sou missionário, sou membro da Quadrangular Jaguaré, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Meu pastor é o pastor Valério, ele é superintendente da região e é secretário estadual de missões da Quadrangular de São Paulo. Legal. Glória a Deus. E você já está ingressado no Evangelho há quanto tempo? Como que foi essa transição? Como que você encontrou a Cristo? Pode falar detalhadamente como que aconteceu esse encontro, né? Tá, vamos lá então. Eu conheço Cristo assim, superficialmente desde os meus 4 anos de idade, né? Quando eu nasci em Cafelândia. Minha mãe chama Sheila, hoje em dia ela é pastora, quadrangular, há alguns anos. E ela conta que quando eu nasci, o meu pai de sangue abandonou a gente. Meu pai de sangue chama Marco, lá em Cafelândia. E ela me conta que a gente só não passava fome, porque ela era empregada doméstica na época, e ela pegava comida que a patroa dela ia jogar fora, e ela pegava e levava pra gente jantar. Daí de 3 para 4 anos, a gente morava na Rua da Igreja, a primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Cafelândia, São Paulo, cidadezinha com 15, 20 mil habitantes. E eu comecei a ir na igreja com a minha mãe, e ela se casou de novo com o Júnior, que eu sempre digo, é quem me batia, quem me educava, quem me dava presente, quem me levava pra escola, quem me levava pra jogar bola, pra empinar pipa, quem ia na reunião. Então, ele é meu pai. Eu cresci chamando ele de pai. Então, a partir de agora, quando eu falar pai, eu não estou me referindo ao meu pai de sangue, mas ao meu padrasto, que pra mim é o meu pai. Certo. E como eu era o filho único, a atenção era toda pra mim. Mas aí com 6 anos, nasceu meu irmão, filho da minha mãe, com meu padrasto. E quem é enteado sabe que por mais que seu padrasto te ame, te cuide de você, quando nasce o filho dele, o tratamento muda. E a criança sente essa diferença. Não que ele era um homem mau, ele era uma bênção, só me ajudou. E não tá errado. Porque é diferente você ter um enteado e você ter um filho. Dá pra entender. Mas eu senti essa diferença. O amor paternal, né? É o amor paternal. E eu era uma criança que eu fazia de tudo pra chamar a atenção da minha mãe e do meu pai. Porque pra mim, eles davam mais atenção pro meu irmão. Mas eu não entendia que eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 1. Ele demandava muito mais atenção, muito mais cuidado, muito mais tempo do que eu. Sim. Eu com 6, 7 anos eu já ia pra escola de a pé. Ia, voltava. O meu irmão até os 13, eu tinha que levar ele pra escola e buscar. Então eu já era mais vivido, sim. Lógico. E daí, com 8 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Na Quadrangular sede de Lins, né? Que é a nossa sede lá de Cafelândia é em Lins. Com 9 anos, eu desci as águas do batismo. E com 10 anos eu já era diácono. Na igreja, já era obreiro, né? Já trabalhava na igreja, já orava pelas pessoas. E eu lembro sempre que na minha igreja tinha oração. Das 5h30 às 7 da manhã. E a minha escola era 7. Eu saía de casa todo dia que tinha oração, 5h15. Já com 9, 10 anos, com a mochilinha do Mickey de rodinha, e ia pra oração. E aí eu já dava aula na escolinha, já era tio de escolinha já com 11 anos, sempre servindo na igreja. Mas aí, infelizmente, com 13 anos, eu conheci a maconha. Eu tava na 8ª série e ali foi um choque. Minha mãe pastora, minha família toda cristã. Sim. E eu lembro que foi poucos dias antes da minha formatura da 8ª série. E o meu castigo que a minha mãe me deu foi não ir na festa de formatura. E como Cafelândia tem 20 mil habitantes, a cidade toda ficou sabendo que o filho da pastora Sheila, o obreiro da igreja, fumou maconha. Olha isso. E aí aquilo foi um baque. Minha mãe perdeu totalmente a confiança e minha mãe é daquelas pessoas um pouco mais antigas que tem aquele pensamento que quem fuma maconha vai pular o muro da casa dos outros pra roubar a roupa no varal pra comprar maconha. Sim. E ela trata os maconheiros, vamos dizer, como a pior espécie que tem. E aí ela parou de me dar tudo. Eu lembro que eu era uma criança assim que eu pedi um tênis e minha mãe me dava 4.
Eu pedia um brinquedo, minha mãe me dava 5. Minha mãe Certo. nunca deixou faltar nada. A gente sempre foi próspero, graças a Deus. Depois que ela conheceu meu pai e tal. Sim. E aí eu passei numa escola que chama ETEC. Não sei se aqui Sim, tem. aqui Sim, tem também. Então, lá em Cafelândia tem, é a terceira mais disputada do estado de São Paulo. Mais ou menos 100, 150 Uhum. inscrições para cada vaga. Olha isso. E eu passei no ensino médio integrado agropecuária. No mesmo ano que eu passei, minha mãe se formou na faculdade de enfermagem, na Unilins. E foi embora para Mirassol, que é uma cidade que fica 15 minutos de São José do Rio Preto. É, bem do lado. Sim. E eu sempre costumo dizer que foi meu pior pedido como filho e a pior permissão dela como mãe. Eu pedi para ficar com a minha avó. Aí minha mãe deixou. Era uma época que eu entrava na escola às 7, 10 da manhã, saía às 3h30 da tarde, porque era a grade do ensino médio, É intensivo. mais agropecuária. Uhum. E do primeiro pro segundo colegial eu passei no curso Redes de Computadores, também na ETEC, que era de noite. Então eu ficava manhã, tarde e noite na escola. Olha isso. E eu era uma criança assim que a minha mãe sempre foi muito rígida. Eu chegava da escola e se a letra do meu caderno tivesse feia, ela rasgava a folha e fazia eu fazer de novo. Então eu só tirava 9 e 10. Não me lembro de ter tirado um 8,5. Olha isso. Porque eu apanhava, ficava de castigo. Era E eu uma- creio que isso era uma contribuiu. criação disciplinada, Isso, né? então eu creio que isso contribuiu também para me levar o estudo da palavra, o tempo de oração, a disciplina com Deus, a vida ali em santidade, honestidade, sinceridade, tão a sério. Porque a minha mãe foi assim comigo. Certo. Então, mesmo que a gente vê, Deus já está usando as pessoas ao nosso redor para mudar em nós o caráter que Ele espera de nós. Então, minha mãe deixou eu ficar. E aí, vocês podem imaginar, se com a minha mãe pastora eu fumava maconha, imagina com a minha avó que não era cristã. Era num nível que com 15, 16 anos, a minha avó sentada no sofá da sala jantando, assistindo novela, eu sentado com os meus colegas no outro sofá fumando maconha. Picando maconha pra fazer as coisas que nós fazíamos. No caso, você já estava dependente já, não era, já estava como usuário já. Sim, já falava que não, porque todo maconheiro fala que para quando quer, só que a verdade é que não, porque eu acordava, eu só saía do meu quarto depois de fumar maconha. Eu só comia depois de fumar maconha. Eu fumava maconha pra fazer tudo. Se eu ia pôr o tênis, eu fumava maconha. Era desse jeito, era dependente total. Com 16 anos, eu não trabalhava e eu falei, eu preciso dar um jeito pra consumir. E eu comecei a vender droga na casa da minha avó, em Cafelândia. E os meus tios vinham de São Paulo, minha mãe, sabiam, porque às vezes faziam fila. E o Felipe era o Felipe, filho de pastora. Filho de pastores, sobrinho de pastores, que cresceu na igreja, referência na escola, referência na igreja. Era esse Felipe. Meu Deus. E os meus tios vinham e brigavam com a minha avó. E até hoje, você quer caçar problema com a minha avó, fala mal do Felipe. Olha Minha avó isso. defendia, falava, é você que mora comigo? Não, é ele. Quando eu precisava, é você que me ajuda? Não, é ele. Então minha avó me defendia. Certo. Minha avó sabia que eu fazia o que eu fazia na casa dela. E aí comecei a roubar, com 16, 17 anos. Né, fui entrando no mundo do crime e tal. E aí eu fui embora, morar em São José do Rio Preto com a minha mãe. E ali era de um nível que a minha mãe trancava o portão, trancava tudo pra mim não sair fumar maconha. Até esse ponto eu só fumava maconha. E um dia eu decidi voltar pra Cafelândia. Só que eu não contei isso pra absolutamente ninguém. Ninguém sabia, só eu e o Senhor. Então eu fui, peguei uma quantidade de droga, piquei e coloquei no guarda-roupa. Numa noite de quinta-feira eu olhei aquela sacola e falei assim, Deus, se o Senhor tem algo na minha vida ainda, algum propósito, usa alguém pra falar comigo. Sabe aquela oração que a gente esquece? Sim. Que talvez nem a gente crê, a gente só fala o que tá Exatamente. no coração, mas te falar, Deus vai responder um traficante, um ladrão, É. não vai. Ainda existia uma linha de conexão. Sim. Exatamente. Porque quem já pisou no Santo dos Santos pode até tentar, mas não consegue viver em outro lugar. É. E aí passou sexta, à noite, um dia depois ele falou assim, ó, vai ter um acampamento de jovens, você quer ir? Eu falei, não tô fazendo nada, vou ir. Passou sexta, nada, sábado, nada, domingo, depois da última ministração, um pastor que não me conhecia, não sabia a minha história, me chamou e falou assim, filho, Deus manda te falar duas coisas. A primeira, se você for pra Cafelândia, ele vai permitir ou você ser morto, ou você ser preso. E a segunda coisa, pede perdão pro seu pai, se reconcilia com ele. Nesse ponto, eu já estava 9 meses a 1 ano sem olhar na cara do meu pai. Sem dar bom dia, sem dar boa noite. E toda oportunidade que eu tinha de fazer minha mãe brigar com ele, eu aproveitava, eu fazia com excelência. Eles brigavam por minha culpa. Então eu não ouvi nenhuma das duas coisas que Deus falou comigo. Peguei a sacola de droga, fui embora pra Cafelândia. Isso foi em maio ou junho de 2017, eu tinha 17 anos. Em novembro de 2017 eu fiz 18 anos.
E eu lembro que quando eu tava fazendo aula de autoescola, a viatura chegou até a parar pra dar risada de mim. Tipo assim, agora você tem 18 anos. Ele já tá Agora já era. já. Não, em quadra eu tomava toda semana. Batia carteirinha na delegacia. Já sabia. Mas você chegou a ir preso já? Sim, eu Vai chegar vou essa chegar parte. nessa vai chegar parte. nessa Tá parte. esperando E já. aí passou em fevereiro de 2018, dia 23 de fevereiro de 2018. 18 anos e 4 meses. Eu tava saindo do terreno baldio, do lado da casa da minha avó, onde eu enterrava as coisas. E a hora que eu pisei na calçada, a polícia tava parada com 2 clientes já sendo abordados. E eu pensei, meu Deus, se eu correr pro terreno 10 horas da noite, numa sexta-feira, Tchau e beijo. não vai dar bom, eles vão me matar. Se eu entrar pra casa da minha avó, eles vão achar arma, eles vão achar droga. Naquela época a rede social era Snapchat, não sei se vocês Sim, lembram. sim. Opa. E eu era desacreditado. Me achava o Pablo Escobar, eu tirava foto com 1 quilo de maconha, Olha. com quilos, assim, enfileirado, e Você fazia assim. ostentava ainda. Pedia pros amigos tirar foto da gente na linha do trem, picando droga, e tava tudo lá. Meu celular não tinha senha, porque eu era muito esquecido. Então eu Sim, tinha medo sim. de esquecer a senha depois de fumar e não consegui. E aí, Muito quando bom. a polícia veio, eu tava com uma sacola de droga e com a colher cheia de terra. Porque eu desenterrava a droga com a colher, pra não tá. sujar a mão. Sim. E eu era tão desacreditado que eu fazia um X na terra, pra mim não esquecer onde eu tinha deixado enterrado. Meu Deus. E aí a polícia achou umas porções de maconha comigo, dinheiro que os clientes tinham acabado de me dar. Foram no terreno, acharam mais um monte de maconha enterrada, picada. Aí deu flagrante. Quando dá flagrante, a polícia pode entrar na sua casa sem mandato. Então invadiram a casa da minha avó, acharam o rolo de celofane, faca, tudo, arma na gaveta. Eu ficava na gaveta, arma. Que eu roubava. E arma, e a minha pochete era uma época de uma moda entre os jovens, era de usar pochete. Sim. Agora não tá mais a pochete aqui, sabe? Aham. E a pochete não fechava o zíper de tanta nota. Não tinha mais onde eu guardar dinheiro, e a janela da casa da minha avó, meu quarto era na frente. Então eu só ia e jogava e colocava o lençol em cima. E a polícia puxou o lençol um monte de nota, de 2, de 5, e a pochete cheia de dinheiro. Enfim, fui preso. E os 2 clientes eram meus amigos pessoais, estavam em casa todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu ia pra uma rave no sábado, então imagina o tanto de droga que eu tinha. Nossa. Foi Porque uma coisa, ela meio que puxa a outra, né, Felipe? Sim. Ela vem, tipo, Sim. quando o apóstolo fala assim, né, aquele que está sujo, Suje-se suje-se mais mais. ainda, vai puxando, é tipo uma linha, né? Ela tá solta, você vai puxando assim, puxando mais. vai indo. Aí começa a entrada, a porta de entrada, às vezes é da maconha, é isso que eu falo, a juventude não pensa. Às vezes, é só uma maconhinha, só uma droguinha leve. Exatamente. Né? E vai, quando você começa a puxar, você viu? Eu tô vendo a evolução. Sim, que piora. vai piorando. Top. Sim. Pode continuar. E aí eu fui preso e os 2 meus amigos foram as 2 testemunhas de acusação. Hã? Foram na frente do promotor, do juiz, e me caguetaram, é o termo que a gente usa. Me Sim, falaram, tal. Cis novos. E aí eu fiquei no CDP de Bauru, fui pra audiência com 4 meses e 15 dias. E o juiz me deixou de resumo, que a gente chama, é quando ele não tem uma sentença, ele quer estudar o caso mais. Uhum. E eu voltei pra cadeia e fiquei lá. E eu, como eu fui preso, brigado com meu pai, quando eu recebi a revelação, eu tava 1 ano sem falar com ele. Depois de 7 meses, eu tava 1 ano e 7 meses sem falar com ele. Depois de 5 meses preso, eu já tava 2 anos e meio quase sem falar com ele. E meu pai faleceu. E eu não coloquei o documento dele pra me visitar. Então, quando minha mãe foi me falar que meu pai tinha falecido, 38 anos. Ele tinha de infarto. Ele tava tendo um ataque cardíaco e deu ânsia de vômito, ele segurou o vômito. O vômito voltou, encharcou os pulmões dele e ele faleceu. E aí fui conversar com o diretor da cadeia, se eu podia ir no enterro, no velório, e ele riu da minha cara. Disse assim pra mim, se o seu pai fosse importante pra você, você teria no mínimo colocado o nome dele e os documentos dele pra vir te visitar, não vai. E meu pai morreu, eu 2 anos e pouco, sem ter um contato com ele. A última vez que meu pai me viu foi na biqueira vendendo droga. Então lá no retiro, no acampamento de jovens, já era plano do Senhor recolher meu pai. E o Senhor estava me avisando para que eu passasse os últimos meses de vida com ele. E eu não escutei, aconteceu. Eu fui para Cafelândia. Por graça, por bondade, Deus não me levou, mas eu fui preso. Eu não me reconciliei com meu pai faleceu. Eu acho que os senhores podem imaginar como eu fiquei preso, sem uma condenação, sem saber o que iria ser de mim.
A cabeça fica como, né? com o pai morto. Meu Deus. Quando chegou, os presos chamam de capa a capa. É o processo, Uhum. quando chega. E em cadeias onde a facção domina, esse capa a capa desce na mão dos chefes da facção para eles ver se você não tá preso em abuso, se você não bateu na vítima, para lógico. saber se o crime que você cometeu é limpo para eles. Sim. Para saber se você é digno de ficar com eles ou se você deve ir para uma cadeia de oposição, eles chamam. Aham. E aí chegou e eles iam na minha cara. Falavam assim, esse tanto de droga, tudo picada, com arma, com tudo, com testemunho de acusação, você vai ficar no mínimo 5, 10 anos. Olha isso. Porque na época ainda você era primário, né? Sim, eu era primário e eu tinha o benefício de ser menor de 21 e de ter bons antecedentes. Exato. Quando chegou a minha condenação, 8 meses e 29 dias chegou. 2 anos e 6 meses no regime semiaberto. Naquela época tinha a lei de 1/6, o benefício de 1/6 da pena para quem fosse réu primário, por ser menor de 21 e por ter bons antecedentes, tinha alguns benefícios. Então eu tinha que cumprir apenas 1/6 da minha condenação. E olha que interessante, 1/6 de 2 anos e 6 meses dá exatamente 4 meses e 15 dias. A mesma data que eu fui pro fórum. Quer dizer, se o juiz me dá a condenação no fórum, eu saía do fórum. Exatamente do fórum. Só que Deus ainda tinha coisas para tratar comigo. Processos que eu não deixei ser trabalhado por Deus. Ele falou, volta lá mais um pouco. E os mesmos... Foi exatamente 4 meses e 15 dias. Eu costumo dizer, eu uso essa frase do Santiago, é uma palavra de Elias, né? Quando ele desce o rio junto ao Querite, e a palavra Querite fala assim, colocar do tamanho certo. Às vezes esse processo doloroso, né? Porque Elias tinha profetizado, mas ele foi para uma caverna, ficou meio em tratamento. Ele, não, mas Deus colocou ele de um tamanho certo, né? Então, você retornou para ser colocado do tamanho certo. Exatamente. É uma palavra Olha isso. que eu uso muito em ministração Glória a minha. Deus. Top, cara. E Que daí... processo, hein? Não, Não, e acho que acredito que nem. pior Eu ainda. tô bem concentrado na... E aí quando Testemunho. chegou a minha condenação, os mesmos que riram de mim, falaram pra mim, é Deus na sua vida. Ah, Porque com se não for Deus na sua vida, eles não acreditavam. Eles falavam, cara, sua mãe deve ter gastado mais de 100 mil com advogado. Minha mãe gastou 20. E nesse tempo você não tinha ainda se encontrado com Deus Não, ainda eu nesse não, sentido, eu não né? tinha conhecido, eu não tinha me convertido, eu não tinha conhecido Jesus de verdade. Exato. E eu saí dia 18 de novembro de 2018. Natal eu passei com a minha família. Virado do ano eu fui pra rave, vender droga. Ai, Deus. Quando você saiu da cadeia. Um mês e pouco depois, eu saí dia 18 de novembro do mesmo ano. Fiquei Aham, 8 meses e 29 sim. dias preso. E eu orava, Deus, eu ia de madrugada, tinha um propósito, eu me ajoelhava e colocava a minha cara do lado da privada. Eu me humilhava. E eu acho que Deus cansou de tanto ouvir eu falar, Deus, me tira daqui, Senhor, eu quero passar o Natal e o Ano Novo com a minha família. E Deus permitiu eu sair. O Natal eu passei, o Ano Novo não. E ali eu não vendia só mais maconha. Eu já vendia de tudo. Bala, lança, Aí já TNT, virou tudo. Eu ia pra rave assim, o homem bomba. ecleticamente. Isso, até crack eu vendia. Olha isso. Mas nessa época ainda você só estava como usuário, você não tinha... na verdade, usuário você já estava, mas eu falo, você não tinha conhecido outro tipo de droga ainda. Tinha, nessa época eu já tava indo pra Zave, a única droga que eu não usava era crack. Ah. Mas a cocaína eu tava conhecendo, era um uso esporádicos. Né? Mas bala, lança, tanto é que o meu apelido nas Aves, no mundo das Aves, era Alcalde Zero Cal. Porque eu entrava com o lança-perfume nos frascos do Zero Cal. Eu arrancava o adesivo do Zero Cal e colava no peito, para as pessoas da Rave saber que eu tinha. Então meu apelido era esse. Olha que como o inimigo tira a nossa identidade. O Exatamente. meu sobrenome que Deus deu para ser referência, eu tava usando para ser deboche. Porque as pessoas debochavam de como eu mesmo jogava o sobrenome da minha família no chão e pisava em cima, na lama. E daí eu comecei nisso e aí eu fui conhecendo a cocaína cada vez mais. Ali eu me afundei. A ponto da minha avó implorar para mim comer. Eu não comi. E o que fez eu mudar de vida, acordar, foi um dia, Pedro, um grande amigo meu, eu tinha minha biqueira, ele tinha dele, a gente roubava junto, roubava as casas, roubava os lugares e tal. E um dia a gente saiu pra cheirar cocaína. Eu lembro que a gente tinha tanta cocaína que nós olhamos falando assim, olha, se a gente ficar um mês pra rua, a gente não acaba com tudo isso daqui. Enchemos o cooler de bebida, enchemos o tanque do carro e tava cheio de dinheiro. Passou 2 dias. Acabou a bebida.
acabou o combustível do carro, acabou o dinheiro, acabou a droga. E a droga dele ele não estava paga. A gente passou o final de semana, segunda-feira ele tinha que acertar. Nossa. E o relacionamento dele de 3 anos, como ele ficou 2 ou 3 dias comigo, perdido, sem responder, a namorada dele terminou com ele. O Pedro tinha 23 anos, loiro, do olho verde, tinha acabado de se formar em educação física, tinha caminhonete, tinha carro, tinha casa. Ele era o jovem que todo mundo olhava e queria ser. Então ele ligou pra ela, uma chamada de vídeo do WhatsApp, 7 horas da manhã de uma segunda-feira, amarrou uma corda na viga da varanda e se enforcou, ao vivo pra ela. Já na depressão da cocaína, com Sim. o pensamento em pagar o patrão, e perder o relacionamento de anos e tudo, Meu Deus. se enforcou. Só vai piorando. Ali eu falei, meu Deus, é agora ou nunca. E aí eu tive algumas indas e vindas para São José do Rio Preto, né? E o que fez eu encontrar Jesus realmente foi em novembro de 2022. Foi o pastor Robert e a pastora Rúbia. Eles eram líderes do CTMQ e eles foram fazer um estágio na região de Lins. Então eles foram na minha igreja. Eu era membro da 2ª igreja quadrangular de Cafelândia, da pastora Márcia e do pastor Cleudir. Daí então ele pregou e parecia que estávamos como estamos agora. Só eu e ele, e eu me sentia como que eu tivesse contado a minha vida toda pra ele. Mas eu não sabia nem o nome dele, só sabia o nome porque a pastora falou no altar. E eu cutuquei minha avó e falei assim, véia, que eu chamo ela de véia. Véia, eu preciso falar com esse cara. Eu tava no fundo da igreja, ele não tinha como ele ver, pastor, não tinha como ele ver, pastor. E quando ele desceu, ele apontou pra trás e falou assim, você não vai embora sem falar comigo. Eu falei, é isso, Deus. Eu fui falar com ele, ele me convidou para ir pro CTMQ. E eu falei assim, não, pastor, eu vou. Eu tinha largado da minha ex-namorada. Então passou novembro de 2022, dezembro, eu voltei a cheirar cocaína, voltei a vender droga. Em janeiro de 2023, ano passado, eu tava afundadíssimo na cocaína. Afundadíssimo. Eu era magro, eu pesava 85 quilos, eu tô com 98. Meu rosto era chupado. E eu tava quase voltando com a minha ex-namorada, tava com o meu carro financiado, tava com um emprego bom, que a minha família tem... Os meus tios lá em Cafelândia tem um restaurante. Sim. Eu era gerente, ganhava bem, trabalhava até as 2, recebia todo dia e ia tirar cocaína no meu carro. Eu falei assim, Senhor, eu não vou não. E preste atenção. Eu tinha o relacionamento, né, que eu pus como empecilho, o carro e o emprego, 3 coisas, né? No próximo final de semana que eu falei isso, eu fui pra saída de uma festa, eu vi minha ex-namorada ficando com um cara. Deus tirou. Depois, numa quarta-feira, passou domingo, segunda, terça, quarta, eu bati o carro do meu tio, um Export, no carro de outro cliente. Acabou com os 2 carros. Fui mandado embora por justa causa, perdi o emprego. No próximo final de semana eu saí com o meu carro fundiu o motor. Deus te tirou. Deus tirou tudo. O que eu coloquei como empecilho pra cumprir o que Deus tinha pra mim. Então eu falei, Deus, vou ter que ir pro CTM. E aí eu fui em fevereiro, né? As aulas começaram no dia 26. Aí eu fui passar o mês de fevereiro com a minha mãe e tal. E é com vergonha que eu falo isso. Não falo isso. Não é com orgulho. Não é com orgulho. Mas eu fui pro CTM numa sexta-feira, dia 24. Dia 22, quarta-feira, eu fumei meu último baseado. No caso, na casa da minha mãe, São José do Rio Preto. Falei, Deus, esse é o último baseado que eu vou fumar. Então, faz 1 ano e meio só que eu tô limpo. E eu posso dizer que liberto. E eu posso dizer que eu conheci de verdade, que eu me converti dos meus maus caminhos no CTMQ, Paraná. Foi lá, ano passado. Para honra e glória de Jesus, lá fazendo o curso livre de teologia. Nossa turma era em 6, começamos em 7, um desistiu, começamos em 6 e alcançamos 8.000 pessoas nas ruas. Meu Deus. Em 6 meses, 192 aceitaram Jesus. Nossa. Mais Fazendo de um trabalho evangelístico. Sim, lá é assim, né? É isso que eu ia te É isso que perguntar. sim. Como que Lá assim, as aulas são de terça a sexta, manhã, tarde e noite. Sábado e domingo, as turmas, né, vão para os estágios em igrejas do Paraná. E lá a gente dá treinamento, evangelismo, pregamos e tal. Então, desses estágios, a nossa turma fazia contabilidade, pessoas alcançadas. O que são pessoas alcançadas? São pessoas que nós temos um contato, entregamos um panfleto e tal. O que são pessoas evangelizadas? Pessoas que nós discorremos o plano da salvação. Os 4 pontos que eu dei no treinamento hoje. Sim. Deus te ama e tem um plano na sua vida. O pecado nos afasta de Deus. Jesus Cristo é a solução. E a decisão, se aceita ou não. E mais de 500 pessoas se reconciliaram. 192 pessoas aceitaram Jesus.
E assim, quando eu fui batizado nas águas, uma missionária que estava na igreja falou assim que Deus ia me levar para os 4 cantos do mundo pregar o evangelho. E eu vejo essa promessa se cumprindo. Em janeiro eu estive no Amazonas, em uma comunidade indígena. Também fui para Roraima, em 2 comunidades indígenas, ou seja, Deus me levou no extremo norte. Sim. E agora eu fui no extremo sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Já preguei nem sei quantas igrejas do Paraná, Santa Catarina. Rio Grande do Sul não cheguei a pregar no altar, mas através das minhas ações eu estava pregando o amor de Jesus. Deus está soprando o seu ministério. Exatamente. Então eu já estive do extremo sul ao extremo norte do país. E o Felipe, nessa linha, né, da tua vida, eu acredito que você é um novo homem hoje. Não, com certeza. Tem a minha colega de turma, Raíssa. Sim. Ela fez um livro de teologia comigo ano passado e esse ano ela tá fazendo multi comigo. Ela fala pra mim, Felipe, você é outra pessoa do ano passado. ela fala isso todos os dias pra me reafirmar, sabe? Ela fala, você é outra pessoa. Você não é o Felipe que eu conheci, assim, totalmente. Minha relação com a minha mãe era deturpada. Hoje minha mãe é minha melhor amiga. Hoje minha mãe pede oração pra mim. Às vezes eu falo assim, dá vontade de falar, mãe, eu tenho que orar por mim também, porque tudo, ela pede oração por... Sabe assim? E é do nível que... Mas é uma restauração... Sim, é uma restauração completa. Gostosa, e é do nível que... a gente busca essa plenitude, sim, né? Que pra honra e glória de... Pra família, a restauração familiar. Com certeza, era uma coisa que eu almejava, porque a minha relação com a minha família tinha sido cortada. E pra honra e glória de Jesus chegou num nível assim que pessoas de outras cidades me ligam pedindo oração, sabe? E ano passado, depois que eu saí de setembro em setembro, tive um tempo de férias, né? De setembro até fevereiro que eu voltei, Jesus me deu a graça de ganhar mais de 120 pessoas para ele. Glória a Deus. Saindo nas ruas, eu prego em praça. Lá em São José do Rio Preto, antes de voltar para setembro e fevereiro, meu ministério era pregação, né, itinerante, e de segunda a sexta eu fazia um trabalho em lares de repouso para idosos. Olha só. De segunda a sexta, 2 casas por dia, manhã e tarde, vivia integral disso. Então na semana, 5 dias, eu cultuava em 10 lares de repouso por semana. Toda sexta-feira fazia um trabalho evangelístico com moradores de rua e usuários de crack, que eu pretei muito. Fazíamos cachorro-quente na igreja, entregávamos, evangelizávamos. E alguns deles a gente colocava no carro e levava para as casas de recuperação. E o Senhor soprou meu nome dentro das clínicas de recuperação. Então eu ia pregar 1 vez por semana, às vezes 2 em clínicas de recuperação. Olha ao ponto de eu sair comer lanche. E um dia antes de eu ir pro CTMQ esse ano, eu vi um irmão com um carro top, eu vi no louvor bem vestido. Ele falou, você lembra de mim ou não? Ele disse assim, você pregou lá na clínica de recuperação e através da sua vida o Senhor me alcançou. Então Deus fez grandes coisas. Eu já fui para a Guiana Inglesa, que é outro país, e no final do ano vou virar ao Chile, né? Em nome de Jesus. Tenho feito aula de espanhol e quando voltar para Rio Preto no final desse ano eu vou começar a fazer aula de francês, porque eu quero ser poliglota, para que tenha mais ferramentas para Deus me usar. E ano que vem, meu plano é ir para a Espanha, conhecer, como Josué, sondar a terra. E você fala inglês também? Não, falo. Tô aprendendo espanhol, mais ou menos. Aprende espanhol, aprende o francês, o inglês. Certeza. Porque Deus vai fazer mesmo você pregar. Não, todos nós aí, Deus vai fazer você pregar em todas as línguas possíveis e impossíveis. Jesus, ali, até a língua dos anjos, acredito que seja dessa daí. Felipe. Que bom, né, cara? Assim, meu Deus. Só antes de você. Lógico, com certeza. Essa introdução. Você reparou que no testemunho dele ele foi uma referência negativa para o mundo, ou às vezes positiva para quem não entendia. Exato. Hoje ele está se tornando uma referência, ou já tem se tornado uma referência positiva para a família, para outras pessoas. É isso, Deus transforma mesmo na pessoa, né? Quando exatamente. Se entrega mesmo, Deus pega do nada e começa a fazer o tudo dele. Né? É o que a pregação que o senhor pregou hoje. Exatamente, é o que eu ia falar. Por isso que eu preguei com tanta verdade a ponto de chorar. Porque é realmente tesouros em vasos de barro. E uma coisa que me deixa mal é quando acaba o culto as pessoas vêm elogiar a minha pregação. Dá vontade de eu falar, irmão, eu peco nisso. É Deus que faz. Porque é difícil as pessoas entenderem. As pessoas acabam, de certa forma, até reverenciando. Eu falo, irmão, se você soubesse como eu sou centurião com Pedro, né? Exatamente, pastor, exatamente. A gente é uma voz só. A gente é uma voz, exatamente. Né? Porque a gente é a ferramenta. Quem fala é Deus, é a palavra. Exatamente. Né? Cara, era bom ele dar uma mensagem. Né? Com certeza. Felipão, nós estamos chegando ao fim desse episódio maravilhoso. Amém. Tenho certeza que o teu testemunho está edificando muitas vidas. Inclusive, você que viu
e está vendo esse testemunho do missionário Felipe, eu costumo dizer o que eu entendi com essa história, com a ação de Deus, é que independente se ele estava lá embaixo no pó, se ele estava realmente um caco, Deus fez ele novamente, a vida dele foi reconstruída, uma vida na mão de Deus. Eu vejo também na tua vida, Felipe, através de tudo que você passou, que a gente pode ainda ter esperança em Deus. Então, se nós também esperarmos em Deus, está a esperança de algo novo, de uma vida nova. Há 1 ano e meio atrás, você era um outro homem. Hoje, você faz o que Deus quer para a tua vida, quer levar a palavra dele, quer salvar mesmo, levar a palavra de salvação, sabe, a palavra de Cristo, da cruz, para que você possa alcançar muitas pessoas através de você. Então Deus, ele não faz nada por acaso. Ele já tinha um propósito na sua vida, realmente você teve que passar o processo para poder estar vivendo esse propósito hoje, e eu tenho certeza que não para por aqui. Você continua crescendo, você, como você disse no começo, tem 24 anos, é uma pessoa ainda jovem de idade, mas de conhecimento, um tamanho conhecimento que eu não falaria que você tinha essa idade. Então eu acredito que você vai cada ano, cada dia, Deus vai te usando, Deus vai mostrando, você vai ganhando e gerando testemunho para você edificar a fé de qualquer pessoa que possa assistir o episódio, qualquer pessoa que você possa falar, você terá esse testemunho como um dos tesouros que você possa mostrar para o próximo. Muito obrigado por você ter vindo, por ter dado esse privilégio para nós poder estar te entrevistando, e eu gostaria que você, nesse final, deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo de consideração final, aquela mensagem que está dentro do seu coração e que você pode enraizar para fora. Aqui ou ali? Ó, a sua câmera é essa aqui, ó. Tá. Amém? Glória Amém. a Deus. Eu só tô de pé, eu só tô vivo, porque 2 mulheres nunca deixaram de orar por mim, a Dona Maria, minha avó, e a pastora Sheila, minha mãe. Tenho certeza que talvez dentro da sua casa tem alguém usuário de droga, tem alguém no mundo do crime. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é próximo a você assim. Mãe, não desista do seu filho. Avó, não desista do seu neto. Não desista do seu pai, jovem. Não desista da sua mãe. Não desista do seu casamento. Não desista. Eu quero te falar que não é a sua perseverança, não é a sua capacidade, não é o seu tanto pedir que vai mudar a pessoa, mas é Deus. Nós não chamamos Espírito Santo, é só o Espírito Santo que convence. O nosso papel é continuar orando. Continue orando. Continue orando, não desista dessa pessoa. Para Deus, há a solução. O Deus que nós servimos, ele é onipotente. Ele não é limitado, ele pode todas as coisas. Ele fez Paulo ser de perseguidor a perseguido. Ele fez Paulo, homem que assassinava, ser assassinado por amor ao Evangelho. Não desista de orar por essa pessoa. Continue orando, meu irmão. Deus não se atrasa, Deus não tarda, Deus não falha. Deus sempre faz na hora certa. Talvez as pessoas olhavam para mim e falavam para minha mãe: acabou, já era, olha o que seu filho está passando. Mal sabiam elas que até no sofrimento, até nos meus erros, Deus estava usando para trabalhar. Então, meus irmãos, até nos erros dessa pessoa que você conhece, o Senhor é poderoso para trabalhar e fazer essa pessoa crescer. Para finalizar, em Efésios 3:20, essa é uma das palavras remas da minha vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mediante a força do seu poder que atua em nós. O intermédio que Deus trabalha é a força do poder dele. Eu acabei de falar que Deus é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele não é limitado. Continue orando, que eu tenho certeza que Deus vai fazer, meu irmão, minha irmã que me ouve, muito mais do que você pede ou do que você pensa, porque ele é fiel. Amém? Amém. Glória a Deus. Tô falando. É isso aí, ó. Deus, irmãos, Deus, ele é generoso com a gente, né? Com certeza, Ele é muito, com certeza. O Senhor é maravilhoso. Eu tenho eterna gratidão e vou ser grato todos os dias Exatamente. da minha vida por ser escolhido para acompanhar e ver. Isso. Sabe, a gente fazendo um Pod Forte aqui, a gente tem, né, tido várias oportunidades, Com certeza. testemunhos, né, sabe, vai Edificantes, com certeza. e pode ter certeza, Felipe, pode ter toda certeza, esse seu testemunho, ele vai reativar, vai, além de edificar, vai motivar vários jovens, vários homens, várias mulheres que estão nos assistindo, porque o Pod Forte, ele tem disseminado, sabe? Tem sido compartilhado,
e pessoas vão se espelhar, vai ver como referência, como que Deus está fazendo. Porque Deus Exatamente. ainda está fazendo, Ele Ele faz. continua fazendo e Ele faz. Continua sendo essa bênção, cara. E vamos ter, com certeza, Deus vai preparar um novo encontro pra gente. Com certeza. Tá sendo registrado na sua memória, com certeza vai tirando imagem, porque a gente tem um projeto futuro aqui de colocar o Pod Forte com temas, sabe, assim, os entrevistados tendo temas, então vamos colocar Ansiedade, temas, depressão. Exatamente. Então vamos colocar os temas de escatologia, missões. Vamos trazer o missionário Felipe, eu fiz essa missão para detalhar o seu trabalho. Hoje a gente conheceu o seu testemunho, com certeza eles também ouviram Com e viram certeza. o que Deus está fazendo e Deus está transformando, né? Tá fazendo aquele trabalho maravilhoso dele, que é de alcançar o perdido, né? Então a gente você está sendo uma ferramenta oportuna e necessária neste momento. Quero agradecer você que esteve aqui conosco, sabe? Minha eterna gratidão que você possa compartilhar esse podcast. Às vezes um corte que vai chegar em suas mãos. Fala para o seu amigo que passou ou está passando por essa situação para assistir esse episódio, porque é um episódio que edificou muito a minha vida, edificou as nossas vidas aqui, da nossa equipe, dos bastidores. Quero agradecer a nossa liderança nacional, nossa liderança estadual, nossa liderança regional e nossa liderança local, desde a pessoa do pastor Mário de Oliveira, do pastor Toninho, pastor João Amarildo e da nossa pastora Yasmin, que tem nos dado cobertura. Muito meu obrigado aqui por vocês, Varão. Tamo junto. Mais um episódio. 43º, né? 43º. E vocês estão assistindo aí, pode ter certeza que foi uma noite memorável. Com certeza. Obrigado, Varão, por tua presença, pela tua amizade, por estar comigo sempre aí nesse projeto, todos juntos em prol a Cristo. Exatamente. Felipe, muito obrigado mesmo, Eu meu que querido. agradeço. Que você ainda vai pregar hoje à noite, ainda vai trazer a palavra de Deus em nome de Jesus, que Deus te use poderosamente. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, por esse dia poderoso, que Deus te abençoe e te traga boas novas, que você venha olhar esse testemunho como uma forma de que ainda há esperança para a tua vida, em nome de Jesus. Vai aos pés de Cristo, que